Boa noite, meus iluminados, minhas iluminadas. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre Ele seja louvado. Mais uma noite, mais um estudo. Hoje dando continuidade ao estudo de ontem, que nós iniciamos com o Pai Nosso. Hoje é a parte 2. Então, vamos começar? Venha a nós o vosso reino. Que devemos entender? O reino de Deus ou o reino dos céus, meus irmãos? Em mais de uma dezena de parábolas, todas elas muito engenhosas e edificantes, Jesus focaliza os diversos aspectos que o caracterizam. Eis alguma delas: a do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, do credor incompassivo, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, dos trabalhadores e as diversas horas de trabalho, dos 2 filhos, dos lavradores maus, das bodas, das virgens, entre outras. Um exame atento dessas parábolas deixa patente que o reino de Deus não é propriamente um lugar de delícias, nem uma organização cujos membros se identifiquem por uma determinada fé, mas algo que se verifica no íntimo de nós mesmos, a evolução, o aperfeiçoamento de nossas almas. Segundo o apóstolo Paulo, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O que precisamos fazer, meus irmãos, para nos tornarmos súditos desse reino? Isso também foi explanado pelo mestre com a máxima clareza, constituindo mesmo a ideia central de seus ensinos. Sirvam-nos de exemplo, entre inúmeros outros, os seguintes passos evangélicos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus capítulo 7, versículo 21. Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era hóspede e me recolhestes, estava nu e me cobristes, estava enfermo e me visitastes, estava no cárcere e vieste-me ver-me. Na verdade vos digo que quantas vezes fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizeste. Mateus capítulo 25, versículo 34 a 36 e 40. E eis que se levantou um doutor da lei e disse para o tentar: Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: que é o que está escrito na lei? Como a lês tu? Ele respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28. Diante de textos tão cristalinos, parece não subsistir a menor dúvida de que nossa entrada no reino de Deus depende não da simples aceitação de uns tantos dogmas religiosos, nem da submissão a este ou aquele sacramento, mas tão somente
de possuirmos aquelas qualidades morais que adornam o homem justo e bom. Quando se estabelecerá entre nós esse reino? Tal pergunta igualmente fora feita certa vez pelos fariseus, e a ela o mestre deu a seguinte resposta, breve, mas profunda. O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo acolá. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Meditemos bem nestas palavras, meus irmãos. O reino de Deus está dentro de vós. Não se trata, portanto, de um evento futuro, remoto, como muitos o imaginam, mas de um fato atual, presente. Com efeito, se nossa alma é imagem e semelhança de Deus, como diz o Gênesis, se fomos gerados não da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, como nos afirma João, o evangelista, se dele, Deus, por ele e nele existem todas as coisas, como nos revela Paulo, esse reino inquestionavelmente está dentro de nós. Se bem que em estado latente, a semelhança da planta contida em potencial na semente. Enquanto o homem ignora a natureza divina de sua alma e vai vivendo egoisticamente, embora o reino de Deus esteja nele, ele não está no reino de Deus. E daí a sua inquietação e seus sofrimentos. Quando, porém, faz essa preciosa descoberta e passa a esforçar-se por desenvolver o seu Cristo interno, pautando os atos de sua vida por aquele ideal sublime que consiste em fazer a vontade de Deus, o reino de Deus entra a desenvolver-se dentro dele, cresce, expande-se, atinge a plenitude e sua alma ganha então uma paz, uma tranquilidade e uma alegria indescritível que nada vindo de fora é capaz de destruir. Posto que o reino de Deus, qual havemos entendido, não pode ser implantado na terra sem que antes seja uma realidade em cada ser humano que o habite. Ajuda-nos, Senhor, a vencer nossa ambição desmedida, nosso orgulho insensato, nossa prepotência descaridosa, nossa vaidade tola, enfim, todos os sentimentos doentios que ainda nos mantêm desunidos, dispersos e inimizados. Dá, ó Pai, que cada um de nós compreenda o dever de cooperar para a civilização universal, sem barreiras de espécie alguma, e que todos sintamos o desejo de viver como irmãos, vinculados pelo amor. Essa parte, da oração que nos foi ensinada por Jesus nos traz grandes ensinamentos, porque a gente procura tanto o reino de Deus no exterior, e ele está muito mais perto do que a gente imagina, como nos foi falado aqui. Ele está dentro de nós. A gente procura muitas coisas, fora de nós, e muitas das nossas perguntas e as respostas que nós queremos está dentro de nós, porque tem uma semente de Deus dentro de nós.
E Deus é tão perfeito que Ele botou num lugar no qual a gente não queria achar, procurar, que é dentro da gente, porque a gente quer procurar, né? Onde não vai encontrar, porque tá tão pertinho da gente, aí a gente acha que não vai estar dentro de nós. A gente vai achar que tá num pico de uma montanha, né? Nas coisas materiais. Então, essa parte da oração, venha a nós o vosso reino, Deus já deixou o reino dele dentro de nós. Como foi falado aqui, ela é uma semente em estado latente, assemelhante a uma planta contida no potencial de uma semente. Porque a gente olha para uma semente, a gente não tem ideia do que pode nascer dentro dela. E dentro dela tá a mais bela árvore, a mais bela flor. E olha como está dentro dela. O potencial está dentro dela, não está na parte externa. Ela não vai se tornar uma flor maravilhosa, uma árvore maravilhosa por causa da terra, por causa da árvore, da água. Já está nela. Ela só precisa de uma boa terra e de água para que ela cresça. Mas tudo que ela precisa está dentro dela. E nós somos igual uma planta, uma semente, e a gente está ali dentro. A gente só precisa regar com coisas boas para que a gente cresça, floresça e dê frutos. Está tudo dentro de nós. E a gente procura tão longe esse reino, e está aqui, ó, dentro de nós, cada um de nós. E aí a parte que me deixa assim, né, reflexiva, é enquanto o homem ignora a natureza divina de sua alma e vai vivendo egoisticamente, embora o reino de Deus esteja nele, ele não está no reino de Deus. E daí a sua inquietação e seus sofrimentos, porque a gente está buscando um lugar errado. É só olhar para dentro de si. Quando, porém, faz essa preciosa descoberta e passa a esforçar-se, que a gente precisa da boa vontade, do esforço próprio, por desenvolver o seu Cristo interno. Eu preciso desenvolver em mim. Eu tenho que estar, igual eu falei, numa terra boa, ter coisas que favoreçam esse crescimento, pautando os atos de sua vida por aquele ideal sublime que consiste em fazer a vontade do Pai. A gente não quer fazer a vontade de Deus, a gente quer fazer a nossa vontade por orgulho e vaidade. O reino de Deus entra a desenvolver-se dentro dele, cresce, expande-se, atinge a plenitude e sua alma ganha então uma paz, uma tranquilidade e uma alegria indescritível, que nada vindo de fora, pode vir a tormenta que for, que não é capaz de destruir. Não tem como abalar. É como se Deus te blindasse, o Espírito Santo te blindasse. E aí no final aqui a gente faz, né, uma oração. Dá ao Pai que cada um de nós compreenda o dever de cooperar para a civilização universal, sem barreiras de espécie alguma, e que todos sintamos o desejo de viver como irmãos, porque nós somos irmãos, a gente é filho de um mesmo Pai, vinculados pelo amor. O amor é esse solo que dá força para que a gente cresça, que a gente se edifique, que a gente viva o reino de Deus dentro de nós e a gente leve esse reino de Deus para as pessoas ao nosso redor. Então, que o estudo de hoje traga a reflexão necessária a todos vocês. Amanhã a gente continua a parte 3 da oração do Pai Nosso. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.